Então, vamos lá para a segunda aula de improbidade administrativa, que é a Lei 8.429, de 2 de 6 de 92. Vamos começar falando sobre os sujeitos da improbidade administrativa. Nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Atenção, hein? Nós vimos na aula passada que a improbidade administrativa não tem caráter criminal. A improbidade administrativa tem caráter civil e político. Contudo, assim como os crimes, a improbidade administrativa também tem sujeito ativo e sujeito passivo. Vamos ver então quem são os sujeitos passivos da improbidade administrativa. O sujeito passivo da improbidade administrativa é toda pessoa jurídica de direito público interno, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações instituídas pelo poder público. A lei inclui também os territórios e também podemos considerar todos os entes públicos ou privados que participem direto ou indiretamente do dinheiro público, do seu patrimônio ou da receita anual. Então veja, sujeito passivo da improbidade. Eu posso ter os membros que compõem a administração direta, que é a União, os estados e os municípios, e tenho também os que compõem a administração indireta ou fundacional. Nós temos autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações instituídas pelo poder público. Além dos entes da administração direta e indireta, podem ser sujeitos passivos todos aqueles que participem direto e indiretamente de dinheiro público. Também estão sujeitos às penalidades da lei os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidades que recebam subvenção ou benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Então tem aqui na letra C, qualquer entidade que receba subvenção. Beleza? Qualquer entidade que receba subvenção. Necessário explicar aos senhores que o ato de improbidade administrativa, se ele for praticado contra verbas da União, ele será da competência da Justiça Federal, porque o sujeito passivo é a União. Se a verba for do Estado, será da competência da Justiça Estadual, porque o sujeito passivo é o Estado. Mesma coisa em relação aos municípios. Se for uma autarquia, eu tenho que verificar se a autarquia é federal ou se a autarquia é estadual. Mesma coisa em relação às empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. Quando eu falo que qualquer entidade que recebe subvenção pode ser sujeito passivo da improbidade, eu posso citar aqui uma ONG. Se uma ONG receber uma subvenção, quer do governo federal, quer do governo estadual, e a diretora da ONG desviar o recurso público, nós vamos ter
aonde, como sujeito passivo da improbidade administrativa, porque ela recebe uma subvenção. Vamos passar aqui. Na aula passada, a Valéria questionou essa questão do sujeito ativo. E eu disse para ela que o sujeito ativo não é só o agente público, mas também todo aquele que, não sendo agente público, concorra ou induza para a prática do ato de improbidade administrativa. Então vejam bem, qualquer agente público pode ser sujeito ativo da improbidade administrativa. Para a improbidade, nós já vimos que considera-se agente público todo e qualquer funcionário público, em sentido lato, mesmo que sendo contratado transitoriamente ou provisoriamente e sem remuneração. Portanto, ele não precisa ser estável e não precisa ter remuneração para ser sujeito ativo da improbidade. Então aqui diz, aquele que, exercendo, mesmo que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, contratação, designação, qualquer outra forma de vínculo ou investidura, mandato, cargo ou função, as entidades indicadas no artigo 1º. Professor, quais são essas entidades? União, Estados, municípios, autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações. Todos eles respondem pela improbidade. Mas também a empreiteira que, não sendo agente público, concorreu ou induziu para a prática de improbidade. Se uma empreiteira financiou um governador, financiou um presidente da República, financiou um prefeito e concorreu para a prática do ato de improbidade, tendo-se enriquecido ilicitamente por conta de desvio de dinheiro público, causando dano ao erário ou violando os princípios da administração pública, ela também é sujeito ativo da improbidade. Professor, tem que ser só pessoa jurídica? Não pode ser pessoa física? Pode. Se uma pessoa física concorre para a prática do ato de improbidade, eu vou ter sujeito ativo da improbidade. E aí entra o lobista. O lobista é sujeito ativo da improbidade, porque embora não seja agente público, ele concorre de qualquer modo para a prática da improbidade administrativa. Procedimento administrativo e processo judicial. Meus amigos, o procedimento administrativo e o processo judicial da improbidade são extremamente importantes. Por quê? Porque o ato de improbidade administrativa, ele pode ser apurado através de uma representação. Se tu tomares conhecimento de uma conduta que esteja sendo praticada e que gere enriquecimento ilícito do agente, dano ao erário ou viole o princípio da administração pública, tu podes entrar com uma representação perante o Ministério Público para que o Ministério Público instaure um procedimento administrativo ou um inquérito civil. Veja, qualquer pessoa tem legitimidade para representar a autoridade administrativa competente, visando a instauração de procedimento administrativo para investigar a prática de improbidade administrativa. Algumas observações em relação a essa representação. Se tu vais entrar com uma representação por ato de improbidade administrativa, tu tens obrigatoriamente que juntar o
os indícios da autoria do sujeito ativo da improbidade e a prova da materialidade da improbidade. Foi uma contratação irregular? Foi uma licitação em que não houve publicidade dos atos? Foi uma venda superfaturada de um bem? Foi uma contratação de um aluguel abaixo do preço de mercado? Tu tens que entrar com a representação. Professor, qual é a natureza jurídica dessa representação? Essa representação é uma condição de procedibilidade para que o Ministério Público entre com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa? Não. Não. A representação não constitui condição de procedibilidade para a instauração do procedimento administrativo e do inquérito civil. Não constitui. Significa dizer que o Ministério Público pode instaurar um procedimento sem que necessariamente haja uma representação. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: se tu fizeres uma representação por ato de improbidade contra terceiro ou agente público que sabe que ele é inocente, essa representação é crime. Ela é crime. Professor, qual é a diferença entre o procedimento administrativo investigatório e o inquérito civil? Procedimento administrativo investigatório, geralmente o Ministério Público, para que ele comece a investigação, ele primeiro instaura um procedimento administrativo investigatório para colher as provas, para só depois instaurar o inquérito civil. Por quê? Porque o inquérito civil tem prazo para a conclusão. Se o Ministério Público não concluir naquele prazo, ele tem que pedir, por exemplo, para o Conselho Superior do Ministério Público para uma prorrogação daquele prazo. Existe toda uma formalidade legal no inquérito civil. Por isso é que, muitas das vezes, o Ministério Público opta por instaurar primeiro um procedimento administrativo. Professor, o que o senhor pode nos dizer em relação ao procedimento judicial da ação de improbidade administrativa, que tem natureza jurídica de ação civil pública? O procedimento judicial na ação de improbidade administrativa é o procedimento ordinário. É o procedimento ordinário. Quer dizer que, por se tratar de uma ação relevante como essa, que é uma ação de improbidade, temos que assegurar ao agente público ou aquele que não é agente público, mas que concorreu para o ato de improbidade, o princípio do contraditório e da ampla defesa, para que ele possa se defender aqui, para que ele possa ter todo o direito de se defender daquela acusação de improbidade administrativa, devido à relevância desse procedimento. Portanto, o Ministério Público entra com a ação de improbidade, nós temos um prazo para contestação. Se não for matéria só de direito, pode haver um julgamento antecipado da lite. Se não, vamos ter que ouvir testemunhas, vamos ter que preencher o requisito das razões finais, as alegações conclusivas daquele processo, para depois o juiz sentenciar ou não. Passa. Bom, natureza jurídica. Natureza jurídica. Nós já vimos que as medidas previstas na improbidade administrativa, embora tenha